Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Estamos de volta aqui, eu, Caio Camargo, Fred e Alecrim comigo. Fred, agora vamos falar de... Nós vamos falar de dinheiro, é isso? Opa, isso aí, fomento, cara. Então, vamos falar de fomento, vamos falar de investimento, vamos falar de algo que é fundamental, e a gente conversando com algumas startups aqui, né, Caio? Essa conexão com o dinheiro para fazer as coisas acontecerem, o investimento para fazer as coisas acontecerem. Então a gente tem dois convidados maravilhosos aqui. Mariana Brasil, Exato. Diretora de Inovação e Produtividade. E o professor Adriano da Fabesp, é isso? Não, Anderson Leite. Anderson Leite, eu falei pra você que não era Adriano. Não era Adriano, é Anderson Leite. Desculpa, Anderson, desculpa. Não, sem problema. Eu adaptei... Você acabou de perder a subvenção. Acabei de perder. Passa no caixa e vai embora, cara. Acabou. Bilhetinho azul. Bilhetinho azul, né? Bilhetinho azul e tal, mas tudo bem. Mas vamos falar um pouquinho, Mari. O SECT, inclusive, parceiro do Sebrae na criação do BTX, né? Mas qual é o papel do SECT hoje no fomento à inovação? Nós temos um edital de fomento que vem do Programa Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica, um programa que estava 13 anos descontinuado e agora a gente tem recursos para ele. Então, além da nossa parceira, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que lança editais durante o ano todo, a SECT também tem uma participação na parte de fomento através do programa Inovatec. E a gente tem agora um edital que vai ser lançado na próxima semana de 3 milhões voltados para soluções tecnológicas para catadores de recicláveis. A gente vai apoiar até 5 projetos de R$600 mil. Já estamos lançando agora. Que bacana. E o foco desse alinhamento, por exemplo, é aqui a capital, Bahia como um todo? É Bahia como um todo. Bahia como toda um todo. Bahia. Então hoje, quem está nos vendo aí, Mari, como é que ele tem acesso ao edital, e como é que ele... Ou outros editais, né? Como é que ele tem conhecimento editais, que eles estão acontecendo? Mas esse que vocês estão lançando agora... Esse edital, ele é um edital temático, ele vai ser lançado provavelmente até o final da próxima semana. Quem pode buscar recursos, tanto entidade pública como entidade privada. O foco dele é trazer criação de pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, aquele que pleiteia o recurso, ele pode utilizar o recurso para a aquisição de equipamentos que venham a ser utilizados para o desenvolvimento de um equipamento inovador. No caso, soluções tecnológicas que venham mitigar as condições de trabalho, a logística dos catadores de recicláveis do estado da Bahia. Isso inclui também compra de equipamentos já existentes no mercado ou somente a criação e inovação, algo inexistente no momento? Não. A aquisição de equipamentos que tem no mercado, mas também eles podem, por exemplo, desenvolver uma esteira específica que já é utilizada na produção de um outro produto, ele pode utilizar para a parte que trabalha com catadores. Adaptar, né? Muito bom. O professor Anderson e a Fabesp, qual que é o papel dela nesse fomento hoje? Primeiro vamos pensar a missão da FAPESB, né? A FAPESB tem como missão utilizar ações de ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável do estado da Bahia. Então vejam que é bem amplo. Sim. E aí é preciso que a gente pense, primeiro, que quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu não estou apenas preocupado com a questão ambiental, mas sim o desenvolvimento socioeconômico e ambientalmente responsável. Perfeito. Então nós temos hoje essa missão, que é a missão maior da FAPESB, e essa missão a gente busca executá-la através de editais, né? E aí temos uma gama enorme de editais, de possibilidades que vão desde a ciência básica, porque nós também precisamos criar conhecimento, Sim. como também a ciência aplicada e a empresa, para que a empresa também possa gerar emprego, renda e desenvolvimento do Estado. Agora, qual é o papel na criação de um produto e qual é o papel de cada agente de vocês aqui, né, nesse produto final? Veja, eu tenho diversos tipos de editais, tá bom? A gente tem editais que são assim, de quem está iniciando no empreendedorismo. Então, o Centelha 3 é uma parceria com a FINEP, o Centelha já agora é a terceira edição, nós vamos estar lançando na semana que vem, provavelmente, Perfeito. ou na outra. E ele parte do quê? Ele parte do cidadão que tem uma ideia, uma ideia que ele acha Aquele começo ali, né? Que é possível, Isso. né? E ele vai ter uma forma muito simples, um formulário muito simples para relatar a ideia dele. E ele entra no primeiro passo de avaliação para se avaliar se a ideia dele é exequível, não é exequível, se tem condições de fazer ou não. Selecionamos uma quantidade, essa quantidade passa por uma mentoria
tá? Essa mentoria ela é realizada por nós e pela Fundação CERT, que é contratada da FINEP para fazer isso. Essa mentoria faz com que ele amplie seu projeto, Organize as ideias e tal. Formate dentro do que é específico hoje. Isso. E aí ele, com isso, ele vai concorrer a uma segunda etapa, que é já um processo um pouco mais elaborado, mas Sim. ainda de forma razoavelmente simplificada. E aí a terceira e última fase, a questão passa a ser mais complexa, novamente mais mentoria, novamente melhoria, para que ele formule um projeto exequível e dentro dos padrões mínimos que se precisa para desenvolver, e a partir disso a gente facilita a criação da empresa. Se ele não tem empresa, a gente facilita a criação da empresa, e essa criação da empresa nós contratamos essa empresa. Com que condição? Com a condição de um valor em torno de 60 mil para desenvolvimento do primeiro protótipo, o primeiro produto viável, e mais uma bolsa durante 12 meses para que ele possa se dedicar ao processo. Não adianta a gente só financiar se ele não tiver condições de se dedicar. Sim. Tá? Semelhante ao Centelha, mas agora voltado para redução de desigualdades no território da Bahia, a gente tem editais específicos voltados para o público feminino, que é o chamado Inventiva. Nós já estamos na segunda versão do Inventiva, contratando agora 40 projetos. Temos aqui, inclusive, produtos sendo apresentados ali que são frutos do Inventiva, para reduzir essa desigualdade das mulheres no campo tecnológico. E o bacana é que, às vezes, não, no caso desse projeto específico, não é o produto em si, mas é a empreendedora, né? E... É mecanismo para a empreendedora desenvolver, aí não estamos olhando o produto da tecnologia em si. Sim. Né? Muito Mas bacana. também estamos vendo, Sim, né? claro. É importante que ele chegue aqui, que ele chegue no final. Temos um para os povos originários e negros, que também nós estamos contratando agora, são 40 projetos que ficaram aprovados nessa última etapa, então temos mais 40. E, assim, então, de forma, o inicial, o empreendedorismo inicial, é essa mais ou menos a lógica que a gente trabalha. Também aí nós damos bolsa para que ele se mantenha focado no projeto. Menos valores, 60 mil reais, mais 20 mil de bolsa, que é dada ao longo aí de 10 meses. Temos um outro momento um pouco mais acima, com o Sebrae, parceria com o Sebrae, que é o Startup Nordeste, tá? Que é um programa que a Bahia entrou com mais 80 startups, nós estamos apoiando 80 startups em parceria com o Sebrae, só da Bahia. Temos o Inova Cerrado. Sim, a gente tem uma representante dela, passou no Inova Cerrado e agora ela está no Inova Cerrado Tração, né, que é a segunda fase. Que é a segunda fase. Então, o Inova Cerrado também é parceria nossa com o Sebrae, Fundação de Amparo à Pesquisa e Sebrae, que já é um outro nível de empresa que já está numa situação que passou do protótipo mínimo e tal. E aí vamos para o terceiro nível ainda, né? Nós temos um edital que acabamos de fechar, estamos contratando, que é o Tecnova. O Tecnova, que também é 3, aqui parece filme de sequência, né? Sucesso, né? Tecnova 1, 2, 3. Trilogia. É porque vai dando certo, não tem por que mudar o nome, é número. Verdade. Né? No Tecnova 3 nós estamos contratando mais 40 empresas. Agora, muitas, inclusive, que passaram pelo Inventiva, que passaram pelo Centelha, estão se habilitando no Tecnova 3, porque agora já é um financiamento de 250 mil, para que você já possa fazer uma produção melhor, automatizar sua produção, se organizar. E dentro desses valores do Tecnova 3, há duas coisas importantes. Uma é um recurso para alavancagem. E o outro recurso que a gente está... É a primeira experiência nossa via edital, é que também tem um recurso para internacionalização. Então tem um recurso para internacionalização em que ele pode usar, por exemplo, para ir uma feira na Alemanha, no Portugal, na Espanha, a partir de um conjunto de organizações que a gente pré-selecionou como internacionalizadoras. Porque também não adianta botar só o dinheiro na mão do empreendedor e muitas vezes ele nem sabe onde procurar, onde está. Então a gente tem esse recurso também para isso. E aí esse é o spoiler novo que eu vou trazer aqui. Opa, temos spoiler. Espera só um pouquinho. Tem novidade aqui no BTX. É que essa é a primeira experiência de internacionalização, mas eu voltei ontem do CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, que foi em Belo Horizonte, e lá nós discutimos a possibilidade de fazer um programa nacional das fundações de amparo,
Sim. onde cada estado fica responsável pelas empresas que conseguirem aprovação. Então nós vamos provavelmente em 26 ter um programa de internacionalização mais robusto, né, mais amplo e que a gente espera conseguir tirar as startups daqui e também internacionalizar esse processo. Porque a gente precisa, nossa economia precisa mover. Então esses são alguns caminhos que a FAPESB usa. Professor, sabe o que eu gostei muito aí da sua fala? É que você tem uma jornada completa, né? Desde a ideia até a internacionalização, que ela pode até nem chegar, ela pode Parar aqui e acabou. mas está aqui apresentando o produto, então você não deixa em nenhum momento da jornada a pessoa desamparada, né? Então ela está ali com investimento, com apoio. E aí, falando um pouquinho do Parque Tecnológico e da SECT, na hora que vocês definem, por exemplo, um investimento desse para melhorar a vida dos catadores, e por que isso e como é que sai essa ideia de que a gente vai investir aqui, por exemplo? A escolha vai estar muito vinculada à política de governo Certo. que está sendo colocada naquele momento. Então, a gente tem voltado a ações para os catadores, e aí você vê tanto ações para minimizar a possibilidade de utilização de tecnologia no dia a dia deles, como também já existe aportes de recursos federais para a compra daqueles mesmos equipamentos que eles já utilizam. Ok. Mas que a gente vem agora com o Novatec via SECT trazer a tecnologia, a possibilidade de trazer inovação tecnológica para esse tipo de trabalho. Bacana. Bacana. Agora, eu estou vendo aqui um pouquinho, como é que a gente faz, no meio desse contexto, como é que esse fomento público pode ajudar a reduzir o risco e atrair investimento privado para as startups aqui da Bahia? Boa pergunta. Veja, o problema do risco, né, É inerente, né? é inerente à atividade. E há um certo mito, né, em dizer que não, nos Estados Unidos quem vai para o risco é a empresa privada. Isso não é verdade. Em todos e qualquer país do mundo, quem vai para o risco é o setor público. E aí, quando a gente fala, os Estados Unidos não vai, quanto a NASA tem de orçamento? É isso. Quanto a NASA investe para desenvolver tecnologia? Existe uma tese, inclusive, que virou livro, uma tese de uma italiana, chamada Mariana Mazzucato, que é o governo empreendedor. Ela demonstra isso, que, por exemplo, toda essa tecnologia que nós usamos hoje de GPS, internet e etc., elas foram desenvolvidas com dinheiro público e as empresas pegaram a segunda camada de risco. Sim. Tá? Então, veja, nesse então nós precisamos romper esse risco imediato e acoplar isso também, a academia rompa esse processo, porque eu também preciso do conhecimento novo e o conhecimento com avanço, porque senão eu não consigo fazer a tecnologia nova. Sim. Então você tem que ter um pouco de misto nessas duas coisas, e muitas vezes não se entende, fala assim, mas essa pesquisa acadêmica, dá a base tecnológica para que se possa desenvolver. Então você tem que estar um pouco com um olho no gato, um olho na missa. Perfeito. Né? Entendendo o que é que a gente precisa evoluir enquanto Estado, e aí nós criamos um programa para isso, que é chamado INCIT, tá? que são os Institutos de Ciência, Inovação e Tecnologia, que são redes, são na verdade estruturas virtuais em redes, para que essas redes possam desenvolver temas que são caros ao Estado da Bahia e que a gente possa ter conhecimento para que isso vire depois produto. Sim. Tá? Um caso específico aqui, apenas vou dar tecnologia quântica. Aí alguém me disse, mas você vai criar uma rede de tecnologia quântica, investir 2 milhões e tal nessa rede, e a tecnologia quântica ainda está iniciando na Bahia. Sim, mas se eu, como órgão público, Não iniciar e não fizer fomento e botar a turma para estudar tecnologia quântica, quando é que Ela não evolui. vai ficar passivamente esperando o mercado tomar uma atitude pelo governo. Exatamente. Maravilha. E, professor, então, se eu estiver errado, pode me corrigir, mas quando você falou aí da primeira camada, segunda camada, o que a gente está falando aqui é que vocês trabalham para que a primeira camada seja com vocês e a partir da segunda, o risco ele é diminuído quanto mais camadas forem passando para o privado chegar, não é isso? Perfeito. O que o mercado entenda que vai ser um investimento de governo, um investimento do mercado, e que o mercado vai adotar isso num breve momento, é isso? Existe uma métrica hoje, aliás, essa métrica é usada pela NASA desde 1980, dos anos 80 passado, que é o chamado nível de maturidade tecnológica. Sim. TRLs. Né? O TRL. Então, veja, eu sempre digo isso para os meus colegas, que eu digo, olha, são duas faces da mesma moeda. A pesquisa aplicada e a pesquisa básica. E quando você olha o TRL, o nível de maturidade tecnológica, você vê que ele vai começar com a pesquisa básica. Um TRL 1
É uma pesquisa básica. Quando ele chega no 3, eu começo a fazer um pouco de aplicação, porque eu vou fazer o teste de bancada, ou a comprovação do conhecimento. É o POC? É o POC nesse caso? Um pouquinho antes do POC. pouquinho antes. Fugiu o termo exatamente técnico aqui. Mas, então, eu vou ter, no nível 3, eu vou fazer esse teste. Eu vou testar o teste de hipótese, o teste do conhecimento em si que foi gerado, e que foi gerado lá no 1, que foi publicado para poder ser validado no 2, e que vai ser no 3 testado. E aí eu começo a aplicar, até eu chegar no 9, que é mercado. Sim. É já pronto para o mercado para emissão de nota fiscal, né? Isso. Então veja que eu preciso pensar nessa métrica ou nessa régua do 1 para o 9. E aí, esse é o grande desafio que a gente faz hoje com a... E a zona da morte, né? Que o pessoal fala, né? Também, né? Diminuir essa zona da morte, que é entre 3 e 6. E também não abandonar o gerador de conhecimento. Porque também, se você abandonar, você não vai ter o conhecimento para poder transformar em tecnologia. Não tem um sem o outro, né? Não. Então, assim, essa métrica você tem que pensar. Esse é o nosso grande desafio. Ou a gente pensa desse jeito, ou a gente não avança. É isso aí, pessoal. Bom, para conhecer se as empresas de pequeno porte, médio porte, querem conhecer mais o trabalho da SECT e também da FABESP, como é que a gente faz para entender o trabalho de vocês hoje? Olha, nossa página, né, www.fapesb.ba.gov.br, lá são publicados todos os editais, resultados, tem transparência, tem os nossos relatórios de gasto. Da mesma forma, na SECT também, quando tem um edital do Inovatec, está na página da SECT. sect.ba.gov.br. É isso aí, pessoal. E daqui a pouco a gente volta. A startup israelense OneBeach possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda. Muito além de contar fluxo, a Alter Vision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão, e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cast ganham uma câmera grátis na primeira loja. Alter Vision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. Estamos voltando aqui. E agora, aqui a gente está com o André da 040 e o Diego da Just Travel. Sejam bem-vindos aqui. André, começando contigo da 040, né, cara? Eu queria que você explicasse um pouquinho o Venture Capital, o 040, para a gente entrar depois no tema de o interesse em startups aqui do Nordeste e por aí vai. André, desculpe, quais são as teses que interessam tal para vocês e tudo também? Isso. Boa, perfeito. Bom, para começar, né, para quem não sabe o que é Venture Cap, né, nada mais é do que uma ponte entre o capital e as oportunidades. Né? No caso, são empresas
de base tecnológica, as famosas startups. Dito isso, né, a 040 Ventures, né, começou em 2023, já temos 3 investidas, inclusive a Just Travel aqui, na startup baiana. E em relação à tese, né, a gente segue um modelo agnóstico, então a priori a gente não exclui uma indústria ou modelo de negócio da nossa tese, mas dito isso, nós temos sim preferências. Eu diria que a maior delas seria por investir em alguma startup, né, que esteja desenvolvendo ali algum produto, serviço ou negócio em geral, cujo mercado endereçável seja grande o suficiente para justificar o VC Track. E para quem não sabe o que é o VC Track, né, seria basicamente ali um sequenciamento de rodadas de investimento no qual a cada rodada a startup ela vai amadurecendo, vai validando hipóteses e vai diminuindo o seu risco. Ou seja, são mercados ali que você tem muito mais capacidade de ter essa jornada contínua, é muito mais o mercado do que a solução em si, ou não? Olha, eu diria que é uma mistura dos dois, né? Para fazer sentido no VC Track, enquanto investidor, né, o seu dever fiduciário é respeitar o capital do cotista. Ou seja, você sempre tem que ter lá na frente a visibilidade de devolver o capital acrescido ali da remuneração a título do risco que o cotista está incorrendo ao investir no seu veículo. E aí, para você meio que aumentar a chance, né, desse capital voltar, você tem que investir em negócios cujo potencial, né, de crescimento seja exponencial. Por que eu digo isso? Né? Porque se me aparece um empreendedor que, a princípio, ideia interessante, empreendedor bacana, startup ele tem mostrado sinais iniciais de tração que podem vir a ser indicativos de um potencial product market fit, mas se a gente avalia, né, que em 7 a 10 anos, que é normalmente o horizonte temporal de um investimento, em uma eventual saída, aquela startup não seria grande o suficiente para ter o potencial de retornar ao fundo, na nossa avaliação, pelo menos, aquele pode ser um excelente business para o empreendedor, mas que não necessariamente se traduz também em um excelente business para quem está desse lado da mesa aqui enquanto investidor, né? Ou seja, a priori, antes de qualquer investimento, você tem que olhar se aquela startup tem o potencial de pelo menos devolver uma vez o seu fundo. Até porque você sabe, né, que capital de risco é arriscado e grande parte ali das apostas que você vai fazer não vão dar tão certo assim. Né? Diego, conta pra gente um pouquinho da Just Travel pra gente conhecer a empresa. Entender. Top demais. Nós somos da Just Travel, uma Travel Tech baiana, matriz nossa aqui. Temos escritórios em São Paulo, Orlando, na Flórida, e em Lisboa, em Portugal. Olha só. Nossa missão é promover a transformação digital para agências de viagens em todo o mundo. Então, hoje, mais de 25%, segundo a Organização Mundial do Turismo, mais de 25% das agências estão fadadas ao fracasso, no close business, vão fechar justamente por a necessidade de alto investimento em tecnologia, alto custo de tecnologia, eficiência operacional, muitos processos manuais e risco da venda online como um todo, de fraudes e etc. Assim como qualquer outro negócio também, estão cada vez mais competindo com sistemas online cada vez mais rápidos e ágeis nessa história. Né? Então, para você ter noção, para uma agência comum, a Small Medium Business, ou SMB, fazer um investimento no e-commerce do turismo, ele tem que investir no mínimo 30, 50 mil reais. Então, você já tira ali boa parte dessas empresas que não tem esse capital para fazer esse investimento. Então, aí que a gente viu a oportunidade, a gente oferece para agências digitais uma solução de e-commerce completa para ela vender mais na internet com zero custo. Não tem assinatura, é uma estratégia até, inclusive, para tirar as barreiras de entrada. E o nosso modelo de negócio é no Success Fee. Ela vendendo, eu tenho a estrutura de uma operadora de turismo, que já é comissionada. É um take rate aí? É um take rate, então a gente vem numa jornada aí, de aceleração agressiva. No ano passado a gente transacionou aproximadamente 200 milhões de reais, com um take rate, um faturamento aí de 25 milhões. Já temos 3 prêmios, ganhamos o prêmio do Turistec do Ministério do Turismo, ganhamos o Startup Awards em Brasília pelo Ministério do Desenvolvimento. Legal. E também o Prêmio Exame desse ano, como a primeira empresa do Nordeste de expansão de crescimento num volume transacional de até 30 milhões. Tá há quanto tempo vocês estão no mercado já? A gente começou em 2021. Foi na pandemia. Logo depois da pandemia, durante a pandemia, né, cara? Na virada. Quando fechou o mercado, já vinha um pouquinho do histórico do turismo, fechou o mercado, nossa especialidade é em turismo internacional. Ok. Nossa estratégia, apesar de ter nacional também. E aí quando fechou o mercado, estava zero. Então o que a gente fazer? Vamos fazer um sistema melhor. Então a gente teve um investimento dos próprios founders. Nasceu pela dor da pandemia. Nasceu pela dor da pandemia. Legal. E o tempo que a gente tinha disponível para desenvolver. Porque se o mercado tivesse... Então a gente falou, o que a gente pode fazer é trabalhar. Vamos desenvolver uma plataforma nova. E aí estamos numa jornada bem bacana. E já fez 2 rodadas de investimento. Essa jornada de captação que o André estava explicando é dolorosa para o empreendedor. A quantidade de eventos que a gente participa. Já estamos indo pela segunda vez no Web Summit, já no nível de growth.
Golf. Ok. Isso melhora bastante. O Rio e Lisboa, os dois? Fizemos Rio agora e estamos indo para Lisboa pelo segundo ano, pela bacana. PEX, com o apoio do Sebrae. Então, essa plataforma aqui do evento em si ajuda bastante o empreendedor. E estamos aí, estamos crescendo. E agradecer, um fato legal. Todos os investidores da primeira rodada fizeram follow na segunda rodada e inclusive teve o nosso, que é a Bossa Investment, que está com a gente desde o começo, ele multiplicou o cheque por 5 vezes. Então isso nos dá uma credibilidade forte de que quem está vendo está entendendo que de fato tem uma trajetória ali. E como é que vocês se conectaram, Diego? Num evento de captação, um dos nossos investidores é a Sai do Papel, que é uma empresa do Rio, que faz o Rio Innovation Week. Já Legal, foi 3 vezes, a gente é case do evento, porque a gente fez rodadas de pitch, o André estava assistindo, era o Fábio Barreto, nosso co-founder que fez, e aí conectou e foi para aquelas tradicionais de vamos fazer uma segunda conversa, vamos examinando e tal, e graças a Deus a gente tem o apoio tanto dos dois Andrés, tem o nosso outro André lá, o CEO que está lá liderando, que nos dá uma credibilidade bem significativa. No negócio de vocês, esse investimento ele veio para fazer que tipo de escalonamento na empresa? Que tipo de criação de escala? Na primeira e na segunda, a diferença das duas. Nas duas, 50% foi para tecnologia. Hoje, nosso desafio é acelerar a tecnologia. As coisas estão acontecendo muito rápido. A IA chegou no meio dessa história. Então, hoje tem um núcleo, depois da segunda captação, só para trabalhar em IA, para otimizar processos. Desenvolver a própria IA que integra os seus processos. Exatamente. Legal. E o avanço disso, a primeira foi tecnologia para tecnologia, marketing, expansão internacional, perfeito, então tem operação distribuída aí em 10%, 15% para cada. Ô André, vendo o fundo de investimento de vocês, há fundos que investem, apenas colocam o dinheiro, e tem outros que têm o chamado Smart Money, chegam, dão apoio, tem reuniões periódicas com as investidas. Como é que vocês estão aí em relação a esse posicionamento? Boa, claro. A gente brinca internamente que a gente é hands-on, on demand. Okay. Ou seja, a gente não faz microgerenciamento das empresas do portfólio, a gente não fica mandando mensagem toda semana perguntando para o empreendedor se ele tem algum desafio, mas a gente incentiva, né, com que o empreendedor nos acione caso ele tenha alguma demanda que ele enxergue que o fundo pode ajudar. Então a gente está sempre aberto, né? A gente tenta manter um contato próximo, a gente naturalmente também tem conversas periódicas com as empresas do portfólio, justamente para tentar mapear ali, para, enfim, ver se tem alguma maneira com a qual a gente possa ajudá-los e também para, enfim, né, acompanhar a evolução da própria empresa. Né? A própria agenda dos eventos faz com que seja as rotinas de bate-papo ali para entender o que a gente pode ajudar. Então a gente está sempre nos eventos e é nesses momentos que a gente senta e como é que tá aquilo? Aquilo que vocês estavam experimentando ali deu certo, não deu? Eu vi vocês num pitch lá atrás, algum tempo atrás, como é que tá a empresa hoje? E André tava falando, vocês falaram que iam crescer ali o markup, ali, o share de venda de hotel um pouco mais. Como é que tá esse número? Então, assim, de todos, a gente tem um grupo de investidores bem bacanas e graças a Deus tem todo mundo essa mesma sinergia assim e tem ajudado bastante, porque quando a gente precisa, a gente acaba ouvindo. Você falou share de hotel e você falou viagem internacional. Tem algum segmento, alguma área, algum nicho específico que hoje você tem tido uma escala maior de conquista de espaço? Tenho. Na verdade, nossa estratégia de entrada foi focar em um único destino até atingir os 200 milhões para poder ser o melhor daquela região. Só que a gente escolheu o destino mais disputado do mundo, que é Orlando, para vender ticket da Disney, da Universal, do SeaWorld, jogo da NBA. As vantagens. É um ticket médio muito mais alto se a gente fosse investir no mercado brasileiro, de passeios e opções de hotel. Atrelado ao dólar, ou seja, com toda a sua relação, você não precisa absorver isso, ela oscila com o mercado? Isso. O comportamento do turista, ele quando vai viajar para o exterior, até pelo investimento ser maior, ele se planeja com mais tempo. No Brasil não é assim. No Brasil você escolhe o hotel e lá você vê o que você vai fazer, né? Tem o tempo de permanência também, que lá é no mínimo 5 dias, né? 5 dias, ticket médio muito mais alto, então a gente conseguiu fazer isso. Hoje a gente já começou, inclusive, também focando só na parte de ingressos inicialmente. Depois a gente foi construindo a plataforma com hotéis, aluguel de carro em todo mundo. Tem quase todos os locadores de aluguel de carro da Europa, dos Estados Unidos, Brasil também. E seguro viagem também a gente buscou para cumprir. A gente só não entra no aéreo ainda. A gente está postergando o roadmap, porque aéreo é um produto de turismo muito difícil. A pedra é um pouquinho mais dura. E a gente percebeu que em vez de você querer entregar tudo, ele acabava atrapalhando a jornada do nosso é B2B, nosso negócio. Então, nossa agência, ele vinha e falava, a passagem não tá mais cara aqui, então não vou nem olhar o resto. Vamos, não que ele chegar... Depois você vai comprar o aéreo e conversa com a gente. Exatamente. Assim, Você falou de 25 milhões, dá em torno de 10%, né? 12 é o cálculo. Me diz em relação à quantidade de clientes, share de mercado, o que é que vocês estão pensando para frente, qual é o objetivo de vocês? Legal. A gente tem hoje, a gente chama de clientes ativos, cerca de 450 agências que compram todo mês. Cadastrados na plataforma mais dos 2.000, né?
Então tem ainda um grande mercado, nossa participação ainda é muito pequena. E aí a gente vai estar abrindo para outros destinos, então estou muito forte em Nova York, em outros destinos dos Estados Unidos, Paris, Europa, tem jogos esportivos, tem uma série de novos produtos e mercados que a gente está explorando e estamos muito animados aí com as possibilidades. Bacana, produtos como, por exemplo, a NFL, né, que está crescendo bastante e tal. A gente começou com a experiência em Orlando pela NBA. Eu fiz a Web Summit Portugal no ano passado e fui para a maior feira de turismo do mundo para arranjar novos fornecedores e conectamos, fechamos um contrato com um dos maiores distribuidores de eventos esportivos. Então tem todos os jogos da NFL, todos os jogos da NBA, Roland Garros, Fórmula 1, US Open e shows internacionais. Então a gente está terminando a API. Hoje a gente faz um request para pequenas indicações, até como um experimento, uma POC ali. Mas nosso time já está fechando a API que vai ser de imediato. E quando a gente faz o upload na plataforma, já distribui para hoje as 460 agências que estão comprando ativamente. A gente conversava no bastidor aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação, né? Um pouco dessa questão de vocês. Vocês são uma empresa sediada no Rio, ou seja, com um ecossistema, quando a gente fala de Rio, São Paulo, ali da ponte aérea, vibrante nessa história de startups, investimento e tudo mais, mas vocês, dentro da tese de vocês, hoje vocês estão investindo numa startup baiana. O que levou vocês a olhar para a Bahia com esse carinho, ou olhar para a Bahia com esse olhar de negócios, ou ver o Nordeste como uma região onde pode ser mais favorável à tese de vocês? Boa, perfeito, excelente pergunta. Eu acredito que enquanto investidor, né, grande parte ali do seu trabalho é se diferenciar em relação a outros investidores. Então, se está todo mundo pescando no mesmo aquário, né, que seria São Paulo, Sul, Sudeste, né, você tem pouco espaço para se diferenciar. Então, você tentar olhar para outras regiões no Brasil que tem um talento interessante, muito potencial, faz todo sentido dentro da tese de um fundo, né? Então a gente ficou feliz aí de ter encontrado a Just Travel e acho que seria inclusive válido falar um pouquinho sobre o que chamou a atenção, Sim, né? Eu ia te perguntar isso agora, exato. Por que, Thiago? Por que? Pô, perfeito. Novamente, né, voltando lá ao início, né, que eu falei, a gente gosta de startups cujo mercado seja grande. Quando a gente olha para o turismo, praticamente em todos os continentes ele representa ali cerca de 10% do PIB. Então assim, é um mercado gigante, uma das maiores indústrias. Quando a gente olha para tendências seculares, né, eu acho que as novas gerações, principalmente, valorizam cada vez mais experiência ao contrário da posse. Ou seja, o consumo discricionário tem migrado para experiências. E dentro disso, o turismo é naturalmente uma das mais valiosas, digamos assim, né? E eu acho, né, que a Just Travel está muito nada para dar uma injeção de competitividade para alguns players do turismo, né, que são os agentes de viagem legados, né, digamos assim, né? Que é aquela lojinha de bairro familiar, que já tem uma carteira de... Pequenos e médios ali, né? Isso. Já tem uma carteira de clientes ali, né? Que atende algumas famílias há décadas, mas tem enfrentado, né, cada vez mais dificuldade de se manter relevante do ponto de vista competitivo, justamente aí com o avanço do e-commerce, né? Da OTAs, né? Que são as Online Travel Agencies. Então, a Just Travel, ela meio que posiciona, né? Prover toda a infraestrutura, né? Para que qualquer um possa operar a sua própria agência de viagem. Então, assim, acho que foi um golaço ali junto com essas empresas familiares. Ela agrega também todo o volume e consegue negociar na ponta lá, direto com o fornecedor, um preço que a agência sozinha jamais vai conseguir. Um outro perfil de cliente que a Just Travel descobriu ao longo do caminho, eu acho que é o influenciador, né? Que ele já tem uma audiência cativa ali, mas tem muita dificuldade de monetizar ela em todo o seu potencial. Olha só. Então a gente está bem animado aí com o investimento. E uma última coisa que chamou a atenção também, olhando especificamente para a venda digital de experiências turísticas, é o custo. Porque se você for olhar essas grandes plataformas como Booking, Expedia e etc., de 30% a 50% da receita é gasta em mídia paga. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de procurar um site de hotel. É difícil de achar. Não existe mais, não existe mais. Não, você coloca o na site... segunda, terceira página. Exato, você coloca o nome do hotel, e aí primeiro é Booking, depois é Expedia, Decolar, Trivago, etc. Então assim, é um clique muito caro. E aí quando você olha para o perfil de cliente da Just Travel, é um cliente que já tem o seu próprio cliente, né, que é o turista, né, digamos assim. E o que falta para ele é justamente ali a infraestrutura tecnológica e o acesso às ofertas. Ou seja, ele vai no WhatsApp, né, o cliente... telefone ainda, old school ainda. Tem um comentário, assim. Qual é o tamanho dos pequenos em relação ao todo no turismo do Brasil? Por exemplo, quando a gente fala de supermercado, vendinha, nós estamos falando de 70% do mercado, 60% do mercado. Quando a gente fala desses pequenos, qual é o tamanho dessa fatia hoje que é possível atender? 70% ainda está na mão dos pequenos, cara. Com certeza. Isso é legal, isso é legal. O Pareto lá, dos 20% tem 80% da receita e 80% das agências. O feeling é esse, normalmente. É isso aí. E isso é bem interessante, porque a gente vê movimentos como esse, talvez a Just Travel seja para as agências
coisas que, por exemplo, as academias pequenas não tiveram com o surgimento de Smart Fit, é que eles se espalharam e mataram as academias de bairro, né? Aquelas academias pequenas. Então, isso daí eu estava vendo muito como eu ter uma possibilidade de continuar trabalhando, né, com uma ferramenta como essa. Exatamente, essa é a leitura. A gente entendeu que a gente precisava ter preço competitivo, então a gente abriu o escritório internacional para diminuir o número de intermediários. Sim. Eles também têm problema da questão de segurança na venda online. Então a gente tem a parte de solução de parcelamento, com gateway estruturado e garantia antifraude. Funciona com boleto ainda? Funciona. Então, funciona. Boleto é um negócio, é uma moeda corrente no Brasil. Hein? Funciona. Aí agora o cartão de crédito não é mais o time, não é mais viagem internacional, parcelamento em 10 vezes, é 60% a 50% do share. O público desses caras pequenos hoje, nós estamos olhando, quando a gente fala de Orlando internacional, tem um público com mais capital para investir em viagens e tudo mais. Mas vocês estão fomentando esse acesso para o público que já costumava comprar isso antes, comprava apenas no player local, ou isso abrir para mercados aí C, D? Ou... Cara, eu acho que o C ainda está mais distante da realidade. Ainda, né? Mas um comentário interessante é que foi do influenciador. Não é aquele influenciador de mídia que tem milhões de seguidores. É um influenciador, um canal de dicas de viagem. Então, como a gente tem visto, e a gente tem depoimentos de emocionar da pessoa começar um trabalho pequeno, dando dicas de viagem. Ela foi pra lá e começou aquela pessoa mais... Normalmente é um casal, inclusive parece muito com o perfil McDonald's de franquia. Que era a mulher que era mais operacional, o cara era da conta, a mulher aquela de dica, de perguntar às amigas, de falar, olha o que eu fiz. Tem vários. E o cara que fica, quanto é esse? Quanto é aquele? Aí quando vê, eles fizeram, como é que vocês fizeram pra viajar? E elas começam a dar de graça, e depois descobrem que tem uma forma de, opa, eu posso dar essa dica e ainda tem uma comissão em cima, é muito fácil, ela se cadastra, no mesmo dia ela recebe o item, só basta divulgar. Porque ela tem um e-commerce todo personalizado, pode ser com a URL dela, se ela quiser. E vocês falam de site, é engraçado também, que a gente pegou alguns perfis que começavam só com o Instagram, jogando pro WhatsApp, e depois de anos já ganhando de comissão, vendendo 500 mil, quase 1 milhão por mês, ganhando ali a média de comissão de agência entre 5% a 10%, então estamos falando aí de 50 mil reais a 100 mil reais de receita para um negócio de um casal, uma familiar pequenininho, e depois que eles agora tá na hora de fazer o site, primeiro eu já ganhei o dinheiro, agora eu vou investir em site. Que legal. Então é um novo perfil da agência de viagem, né? Que o pessoal fala muito da agência de viagem que vai morrer e ela só precisa se reinventar. No meio do caminho, nossa missão é fazer a transformação digital. A gente percebeu a dificuldade das agências tradicionais de se transformar, de entender todo esse processo e achou esse novo perfil de agente. Quantas vezes você vai falar assim, eu comprei porque eu vi no Instagram do fulano e disse que é o melhor lugar para comprar lá. Ela deixa de pesquisar, às vezes ela deixa de comparar preço. Então, assim, a guerra do Google é mar vermelho, né? Sim. Então os dicas de viagem já vêm com autoridade, e aí a gente achou um caminho. Outra comparação, que eu gosto muito de comparação, são os achadinhos da Shopee, né? Alguém já foi lá e já trouxe, né? Isso é bom, facilita, porque o cara não tem tempo, ele começa a mergulhar nas pesquisas de viagem, o cara se perde. Se tem alguém que já tem experiência e tá mostrando pra ele... E a gente aí lançou o programa de afiliado, para aquele que só quer gerar, e não quer atender, fazer o serviço, a gente coloca Então esse primeiro é o influenciador, e aí você tem o influenciador e o afiliado, né? E a agência tradicional, que a gente faz a Just Travel Academy, né? Fazendo vários treinamentos de venda, marketing, tecnologia, para poder ensinar elas a como também, que nossa intenção é ajudar a participar, transformar eles e poderem competir com grandes OTAs aí online. Bom, para conhecer mais a Just Travel, como é que faz? JustTravelTour.com, Tour. E o Instagram é Just Travel Oficial. Just Travel Oficial, lá tem toda a nossa história. Maravilha, André, para conhecer um pouco mais a 040, se aproximar de vocês, tem uma série de startups que vão estar escutando a gente. Como é que eles conversam com vocês ou começam uma conversa com vocês? Tem o nosso site, né, 040ventures.com. Podem também me procurar no LinkedIn, que é André Wertheimer Pascoal. E, enfim, se me ver pelo evento também é só dar uma alô. Eventos, né? Quando tiver no palco, tem alguém da 040 aí? Pode vai. Eles foram muito acessíveis e foi assim, a gente fez um pitch, ele levantou, que eu tinha as dúvidas, vamos marcar uma próxima reunião, vamos, e aí foi quando... já tava... Melhor conversa possível. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, moçada. A gente vai ficando aqui com esse episódio. Isso aí. Obrigadão, hein? Muito obrigado. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.